Deixa eu começar a gravar para depois eu não esquecer. Agora sim. Voltar no Word. Agora foi. Então eu vou te passar um modelo. Eu tenho esse modelo desde a época que eu estudava para o concurso da Federal. E é um modelo muito bom, ele já me salvou muito em prova. Depois de um tempo você decora ele, mas ele é muito tranquilo. Então a gente tem que definir, deixar bem clarinho o que seriam as modalidades. Não adianta querer mais do que isso. Porque é isso que os caras querem. Os caras querem as modalidades. Eles não vão pedir para aprofundar. Bem isso que vem no edital. As modalidades que a gente tem da licitação, elas advêm do pregão, que é a mais famosa e é também a mais complicada. Ela tem até a lei de pregão, tá? A gente vai ter a concorrência, a gente vai ter o concurso, a gente vai ter o leilão e a gente vai ter o diferente de todos, a novidade que a gente teve na Lei 14.133, que é o diálogo competitivo. Então esse que é o diferente de todos os outros. Então a gente ficou, as modalidades ficaram o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. Deixa eu diminuir essa letra, eu acho que ficou muito grande. O que a gente precisa saber de um e de outro? O pregão. O pregão, ele é obrigatório. Essa é a primeira regra dele. O pregão, ele é obrigatório. Ele é obrigatório. Quando? Quando que ele é obrigatório? Ele vai ser obrigatório quando a gente estiver falando de bens e serviços comuns. Sempre que a gente estiver falando de bens e serviços comuns, a gente vai utilizar o pregão. Wender, não faço a menor ideia de como seria isso. Imagina que a gente tem que comprar folhas de papel lá para a minha unidade, onde eu trabalho. Né? Manda para o setor de almoxarifado, aí manda para compras, faz orçamento, aí manda lá para o secretário para ver se ele assina, manda. Aí eu estou precisando de 200 folhas de papel Resma A4. Eu consigo comprar isso com facilidade no mercado? Nossa senhora, né? Qualquer esquina você consegue comprar isso. Não é aquela folha feita do papiro da Grécia Antiga, que foi feita por... Não, não. É a folha papel A4 para impressora. É a mais comum que tem para achar. Café. Vamos comprar café para repartição. Vamos comprar café para unidade. Café não é uma coisa comum? Caneta também? Oi? Caneta. Caneta. Papel, caneta, grampeador, borracha, Material de expediente. material de expediente em geral. Tudo aquilo que é simples, a gente vai pelo pregão. Porque é simples, é fácil, né? Tem que ser aquele café que foi lá fermentado por... Não, café comum. A gente vai utilizar o pregão. Obrigatório. O que vai vir no concurso lá? O que eles vão perguntar para você? Vão dizer que não é obrigatório usar o pregão. E é obrigatório usar o pregão. Beleza? A gente vai para a concorrência. O que muda de um para o outro? Bens e serviços, se ali é comum, aqui é especiais. Então a concorrência você vai utilizar para fazer compras de bens e serviços especiais. Ou também, deixa eu dar um aqui, obras e serviços de engenharia. Então olha só como é que isso pode ficar. Imagina que caiu uma ponte muito grande. Aí eu vou chamar ali o seu Zé, que é aquele moço ali que mora na esquina, que anda descalço lá, mas é pedreiro, que anda numa bicicletinha e não sabe ler direito, coitado, né? E eu vou chamar o seu Zé para fazer uma ponte.
Não, né? A gente vai ter que chamar aí um serviço especializado. Tem que ser um engenheiro, tem que ser uma empresa que tem experiência, que é reconhecida no mercado, que tem condições financeiras para manter a obra, né? Manter o almoço dos funcionários, manter o maquinário, o diesel que vai ser gasto, a quantidade de materiais, insumos que vão ser gastos lá, concreto, brita, armação, tudo aquilo. Porque é uma obra que não pode cair. Se a gente levar isso daqui a brincadeira, isso aqui mata alguém, né? Como foi aquela ponte que caiu lá perto do Tocantins lá. A ponte caiu, todo mundo estava na ponte, morreu, e quem estava embaixo morreu também. Não tinha ninguém embaixo, porque era rio, né? Se tivesse alguém embaixo, tinha morrido também. Então, bens e serviços especiais. Wender, que serviços especiais a gente pode pensar aqui? Cara, pensa no seguinte, bens especiais. Imagina o maquinário da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Imagina que a gente precisa de uma escuta que tem lá em Israel. Israel, com o serviço israelense lá, né, o Mossad, que é um dos mais avançados do mundo, desenvolveu uma tecnologia de ouvir através das paredes. E isso vai ajudar a BIM a fazer investigações, investigações de campo. Dá para fazer isso pelo pregão? Não. Não, isso é muito específico, né? Isso não é qualquer pessoa que pode comprar, inclusive, né? É uma tecnologia clandestina. Se você for pego com isso, né, você vai ser processado, porque você não pode ter isso. Isso é coisa da polícia, dos agentes aí, né? Então a gente vai usar os bens e serviços especiais. E isso quando a gente estiver falando da concorrência. A gente vai usar bens e serviços especiais. Depois eu vou te explicar melhor o que é cada um, tá? Então a gente tem um pregão, a gente tem a concorrência, o que mais dá para falar? Ah, o concurso. O concurso é legal, eu gosto do concurso. Ah, Wender, já sei, é o concurso público, né? É isso que a gente está fazendo aqui agora, estudando até tarde, né? Podia estar tomando uma cerveja, comendo um torresmo, mas não, tá aqui estudando essa porcaria, né? Não, esse concurso não é esse concurso, tá? Esse concurso que a gente está falando aqui na lei de licitação é aquele concurso que a gente escolhe o melhor trabalho. É o concurso que a gente fala, o melhor trabalho técnico, tá? Importante, o melhor trabalho técnico. É o concurso científico e é o concurso artístico, tá? Vou dar um exemplo muito claro do que poderia ser isso. A gente está tendo agora a Tecnoshow, não é isso? Acabou agora a Tecnoshow, não fui nem um dia, de novo, né? Todo ano eu não vou. Tem que trabalhar, ué. Como é que vai? Tem que trabalhar, ué. Aí, teve a Tecnoshow. Olha só que situação. Imagina que a Comigo, lá para divulgar ainda mais a feira, ela vai dar um computador, a Prefeitura de Rio Verde vai dar um computador para o primeiro colocado de escolas públicas que fizer a melhor redação sobre a Tecnoshow. Isso é um concurso, tá? E da onde que vai surgir esse computador? Ué, a administração pública vai comprar, tá? Então a gente vai utilizar a modalidade do concurso. Beleza? Nessa situação, a gente vai utilizar a modalidade do concurso, tá? A gente vai utilizar a modalidade do concurso quando a gente vai falando nessa situação. Uma outra situação que tem, por exemplo, tem em tribunais de justiça. Às vezes eles pegam o estagiário lá e fazem um concurso para saber qual que será a melhor peça jurídica, tá? Peça jurídica é o nome que se dá aos documentos jurídicos que se fazem lá, os relatórios, tudo certinho, tá? Eles chamam tudo de peça jurídica. E quem ganhar, vai ganhar, por exemplo, 5 mil reais, por exemplo, 10 mil reais, por exemplo. Imagino que vai ter o aniversário da cidade de Rio Verde. E aí eles vão fazer lá que o melhor cantor vai ganhar um prêmio lá. Tudo isso é concurso, tá? Concurso de beleza, científico, artístico. E é aqui que vai encaixar essa modalidade. Veja, as regras serão definidas muito claramente de acordo com o orçamento do município. Não pode virar uma festa do Huawei. Não pode virar uma bagunça, tá? Tem as regras lá de quanto pode ser gasto, né? Em que condições, quais são as regras, quem vai auditar esse concurso, né? Senão vira bagunça, né? Minha irmã ganha, a minha prima ganha, minha avó ganha, todo mundo ganha, né? Menos quem deveria ganhar. E a gente vai, além do concurso, a gente tem o leilão, tá? O leilão. O leilão você já deve imaginar o que deve ser, né? Aí, quando a gente fala de leilão, a gente está falando de venda, né? Leilão é venda, certo? Mas quem que está vendendo, Wender? Aqui
Quem está vendendo é a administração pública, tanto móveis quanto imóveis, tá? Móveis e imóveis, a administração pública pode vender, tá? Móveis e imóveis. Deixa eu colocar aqui separado a ADM, tá? Que é a administração pública, vou colocar pública aqui, pública. A administração pública está vendendo. Vendendo o que, Wender? Móveis e imóveis, tá? Quer um exemplo? A administração pública só pode vender aquilo que não tem mais uma utilidade, aquilo que perdeu o fim ao qual ele foi criado. Então, por exemplo, imagine que a administração pública comprou uma viatura para a GCM. Essa viatura rodou e chegou num ponto que ela está irrecuperável, está desgastada demais. E aí a administração pública entende que é melhor vender as peças, pegar esse valor de volta, né? Esse valor e investir em outra coisa. Então, ele entra em desuso, é declarado em desuso, deixa de ser uma coisa pública e passa a entrar no rol de bens que podem ser vendidos pela prefeitura por meio de leilão, tá? Bem simples de entender. E aí a gente tem o último, né? O diferentão, o esquisitão de todos nós, o diálogo competitivo, tá? Então tudo que, uma dica de prova que eu levei para mim, tudo que não encaixa nos outros, eu jogo aqui no diálogo competitivo. Aí eu consigo achar a resposta. Tudo que para os outros ficou muito esquisito, eu venho no diálogo competitivo, quando eu não sei a resposta. Porque só pode ser ele, porque ele é o diferente, tá? Ele surgiu agora na última legislação da lei de licitação, tá? Ele surgiu agora e ele surgiu com uma demanda. Ele nasceu para atender a necessidade da administração pública. Então ele vai desenvolver alternativas para quê? Para atender às necessidades da administração pública. Então, olha só, imagine que lá na administração pública, eu trabalho lá no setor da saúde. E imagine que eu tenho que implementar um novo programa da mamãe, lá no pré-natal, lá na APS, que é a Atenção Primária de Saúde. Aí nesse programa que eu vou implementar, ele tem que ter, tem que capturar os dados, tem que dar para logar com o sistema nacional, para a gente conseguir ter essa troca de informação se a pessoa for embora da cidade ou do estado. Eu tenho que ter uma informação que vai cair direto na Secretaria do Estado de Goiás, lá em Brasília, no Ministério das Cidades. Olha a complexidade que é isso. Tem algum programa no mercado hoje que tenha essas características? Não. Que tenha, não. Mas tem alguns que são muito parecidos, não tem isso? Então, esses que estão por aí, que mais agradam a administração, e quando eu falo agrada, não é agrada assim dinheiro, eu digo agradam de interesse, que mais atendem à necessidade, vai ter um diálogo competitivo, pode ser com uma ou mais empresas, para elas ajustarem esses produtos que tenho aí, para tentar chegar no melhor possível, para atender a minha demanda. E se isso acontecer, aí a gente fecha o contrato num valor justo. Então vai ser calculado ali mais ou menos quanto que vai gastar para desenvolver essa tecnologia, enfim. Pode ser uma tecnologia, pode ser uma alternativa, até atender a minha demanda lá da APS, lá da grávida que eu tenho que mandar o resultado, lá da gestante, lá do Ministério da Saúde que eu tenho que informar, Ministério não sei do que, tá? Então esse é o diálogo competitivo, tá? Esse é o diálogo competitivo. Beleza? Outra coisa, é vedado, isso eu vou colocar embaixo, tá? É vedado. Vamos perguntar isso para você, porque é uma coisa muito comum de perguntar. É vedado a combinação de modalidades de licitação. Então eu não posso pegar duas modalidades e combinar elas, pegar uma vantagem de uma e uma vantagem da outra e fazer uma outra terceira modalidade. Não pode. Ah, já sei, vou pegar aqui, ó, diálogo competitivo com leilão. Ou vou pegar diálogo competitivo com concurso e vou fazer uma nova modalidade. Não pode. Ninguém pode fazer isso. E teve um prefeito que tentou fazer isso, tá? Por incrível que pareça. Eu não sei se vai aparecer. Mas eu vou colocar, porque se acaso você ouvir falar, você sabe de onde que veio.
A gente teve o tomada de preço, e o convite. Isso daqui não existe mais, tá? Tomada de preço. Deixa eu colocar aqui. Achei, que legal. Ficou legal pra caramba, hein? Como é que eu não descobri isso antes? A gente tem uma modalidade e a gente tem o convite. Isso daqui não existe mais, tá? Tomada de preço e convite não existe mais. Ah, Wender, por que você está falando disso se não existe mais? Você está querendo confundir minha cabeça? Não. Eu estou falando isso porque na Lei 8666 a gente tinha a possibilidade do tomada de preço e do convite, o carta convite. Só que a gente teve a virada e veio a nova legislação 2021, né? Que é a 14133. Mas a 8666 continuou valendo por mais um ano. Então, as licitações que foram feitas com a 8666 ainda ficou valendo mesmo com a nova legislação. A gente teve duas leis funcionando ao mesmo tempo. Uma coisa que eu não sou muito fã, que eu acho que não deveria ter acontecido. Mas que aconteceu, não tem nada a ver com isso. Então, em algumas provas, eles podem vir falando sobre tomada de preço e convite, perguntando se é uma modalidade de licitação. Tu vai dizer que não, porque isso aqui não existe, beleza? Agora só não existe mais, já existiu um tempo atrás. Só repassando. Pregão. O que é o pregão? O pregão é o seguinte: solta o edital e o edital vai sair assim, ó, o edital da prefeitura, que nem um concurso público, a mesma coisa no concurso público, tá? Sai o edital e o edital fala assim, ó: dia tal, na hora tal, na prefeitura, em tal setor, com o pregoeiro Wender da Silva Santana, vai ter um pregão para a alimentação das unidades básicas de educação do município. Então, todas as escolinhas da cidade, uma empresa vai ter que fornecer alimento ali para eles. E essa empresa vai ser escolhida por meio de pregão. E isso vai ser feito em tal hora, em tal local, com o Wender lá que é o pregoeiro. Isso é o pregão. Então, as empresas vão chegar lá, vão levar 2 envelopes. Um envelope vai com todos os documentos que são exigidos no edital, a empresa nunca ter sido condenada por trabalho escravo, a empresa nunca ter sido condenada por questões ambientais, a empresa ter todos os seus funcionários com carteira assinada, seletista, tá? A empresa demonstrar que tem condições financeiras de arcar com os custos dessa manutenção até o pagamento, tá? Que é um problema que acontece. Enfim, todos os documentos, CNPJ e documento do dono, sócio, enfim. Todos os documentos vai numa pasta e na outra pasta vai as ofertas por cada produto. Imagina que eu estou vendendo iogurte, por exemplo. Eu sou um empresário do ramo de laticínio. E eu estou vendendo iogurte. E eu estou tentando vender meu iogurte para a Prefeitura de Rio Verde para ela distribuir nas escolas. Aí eu vou colocar meu iogurte pelo preço de 25 centavos o do chupetinha, que é o pequenininho, que é o mais baratinho que tem. Se o meu preço for menor, eu ganho o pregão. Eu ganho essa modalidade. Se tiver um preço maior, mais próximo do meu, o pregoeiro pergunta: e aí, você quer bater o preço dele? Você quer tentar ganhar do preço dele? Ou quer deixar assim? Ah, não, vou tentar bater. Vou vender agora por 21 centavos. E aí fica nessa de perguntar um para o outro até alguém cansar e ver que não dá para vencer, ou os dois entrar num acordo lá. Então esse é o pregão, tá? Faz lá uma classificação de quem ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 12º lugar. E se o primeiro, mesmo após ter ganho, não exerceu o direito de vender, ou seja, ele não entregar o que prometeu, vai chamar o segundo. Então, o primeiro ele vai ser excluído dos próximos pregões, não pode mais participar, e vai chamar o segundo. Tá? E aí vai chamando por ordem de classificação, como se fosse um concurso público. Isso é o pregão. Tá? Isso é o pregão. Produtos, bens e serviços comuns. Tá? Palavra de ouro é comum. Concorrência. O que é concorrência? A concorrência tem um mundo dentro da concorrência. Tem a concorrência que a gente vai avaliar, por exemplo, o menor preço. Tem a concorrência que a gente vai avaliar o melhor produto. Tem concorrência que a gente vai avaliar o melhor preço e o menor produto.
Tá? Então, a concorrência, falando rapidamente dela, ela vai pegar, estabelecer critérios para fazer uma solicitação. Então, olha só. Eu preciso de uma obra. A gente vai licitar uma obra aqui que vai recapear o asfalto de Rio Verde a Montevidéu. Uma obra que nunca vai terminar, né? Nunca vai ter um para terminar aquela bendita obra. Aí, a gente, mesma coisa, a gente solta o edital e a gente vai ver as empresas que vão aparecer. O que eu posso colocar lá como critério? Além dos outros, né, da empresa ser estabelecida, organizada, toda aquilo, documentação, eu vou colocar que o critério para a escolha da empresa será o menor preço. Imagina o que vai acontecer se eu fizer isso. Imagina que para o asfalto ali, eu vou colocar como único critério o menor preço, o asfalto que eles vão me entregar. Né? Porque vai colocar o menor preço, eles vão colocar até água lá. Não sei se coloca água. Né? Deve que coloca, não sei. Mas vai vir uma porcaria, né? Então, né? Já é ruim. Eu coloco o menor preço, o que vai vir? Então, olha só. O menor preço nem sempre é o mais interessante. Agora, vamos imaginar que eu coloco o melhor produto. Imagina que eu estou fazendo licitação de computador. E eu coloco lá o melhor produto. Imagina um computador que vai vir também. Computador da NASA. Aqueles mainstream enorme, aqueles computadores que ocupam um quarteirão inteiro, né, uma sala inteira. Se eu trago um computador desse tamanho também, não tem necessidade lá para o menino lá que vai, sei lá, vai imprimir uma folha, vai trabalhar lá só digitando de vez em quando, entrar no sistema. Para que eu quero um computador tão avançado? Tá? Então, essa avaliação da administração pública com o pregoeiro para decidir o que é o melhor. E às vezes o mais barato não é o melhor. E o melhor não é o melhor. Né? O melhor produto não é o mais interessante. Tá? Então, é essa simetria. A gente quer o menor preço com o melhor produto. A gente quer o produto mais rápido, mas também quer o mais barato. E aí vai dar administração. Eu tenho uma opinião que para comprar café eles usam o critério do menor preço. Que eu vou te falar do céu, dos cafés ruins que a gente. Uns cafés de licitação que a gente toma, que eu falo, meu Deus do céu, esse daqui não é nem café mais, é criolino. Mas enfim. Eu não sei lá, mas a gente sente um gosto de barato. O gosto da morte. Toma um café e pensa que vai morrer. Igualzinho. O concurso a gente falou, leilão a gente falou, diálogo competitivo a gente falou, tomada de preço acho que não tem necessidade de a gente perder tempo com isso. O convite eles convidavam a empresa e a tomada de preço eles só faziam tipo um leilão online, não é interessante a gente falar sobre isso. E outro critério que a gente tem que ter que é vedada a combinação de modalidade, de licitação, tá? E aí, ó, Wender, mas hoje você não combinou de falar de contrato administrativo? Eu não consigo falar de contrato administrativo sem falar de licitação. Que tem que ter pelo menos o controle de modalidade de administração para a gente falar de contrato administrativo. É o mínimo. Dito isso, eu vou provar para você que só com isso daqui que a gente falou, a gente consegue acertar um bando de questões lá no concurso. Tá no edital de vocês. Tá no edital de vocês a modalidade. E só com isso daqui a gente consegue acertar uma pancada de questões. Vamos ver? Vamos ver se a gente acha questões novas. Então, ó, a gente está com a Selecom, concurso de 2025 da Prefeitura de Sinop, Mato Grosso. Deixa eu ver se eu aumento aqui, ficou melhor. A modalidade de licitação aplicável para alienação. Opa! O que é uma alienação? Alienação não parece que a gente está vendendo? Isso. Vendas, né? De bens imóveis ou de bens móveis, inservíveis. Opa! Inservíveis, ele está vendendo uma coisa que não tem mais utilidade. O que poderia ser isso? Que modalidade é essa? Leilão. Opa, bateu. Ou legalmente apreendido, a quem ofereceu o maior lance é denominada. E aí, ó, você vai ver aqui, ó. Nossa, Wender, veio credenciamento. Você não falou de credenciamento para mim. Porque credenciamento não é modalidade. Nunca foi. De licitação, não. Credenciamento é modalidade de contratação. É modalidade de você adquirir servidor público. Duas formas que se tem. Uma das fases, né? Das fases, sim. Uma das fases. Eu lembro que o meu primeiro contrato que eu tive na prefeitura, depois que eu formei, foi um credenciamento que eu fiz. Fui na Secretaria de Saúde, fiz o credenciamento, levei todos os documentos que eu tinha,
por o processo seletivo simplificado. Quando teve a necessidade, eles me chamaram. E eu fiquei muito feliz, porque depois que a gente forma, né, consegue o primeiro emprego, achei muito legal. Vamos lá, CROAL de Alagoas, auxiliar administrativo, concurso que a gente está estudando. Vamos ver se tem aqui. Em relação às noções de licitação pública, julgue o item a seguir. Seguinte, a concorrência é a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais. E aí? Sim. Tá certo? Certo? Sim. E de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Isso. Sim. Cujo critério de julgamento poderá ser apenas de melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica, preço ou menor preço. Não. Bagunçou. Bagunçou não apenas, né? Pode ser feito com essas modalidades, mas não só com essas, né? Tem um mundo de outras modalidades que dá para fazer. Mas o que ele falou dali para cima tá certinho. A modalidade... Ali para cima tava ok, né? Mas se apenas aí, bagunçou. E o filho de Deus que lê correndo vai errar essa questão. Na hora que passar o apenas ali, ele passa batido. Porque quando chega ali e fala, nossa, acertei, já vou. É o desespero que a gente O desespero da prova, o nervosão, né? 2025, prova do Paraná. Quadrix, essa banca é chata pra caramba. Odeio essa banca. O leilão será precedido de divulgação do edital em site eletrônico oficial e também conterá o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão leiloeiro designado. Parece que tá certo. O que você acha? Essa comissão do leiloeiro, eu acho que não é informado, né? Eu acho que tá errado. Eu acho que não é informado. Ou é? Eu ia marcar errado. Vamos ver? Eu tô com a impressão que tá correta. Vamos ver. Tava certo. Eu fiquei em dúvida, mas eles podem não. Eles podem não. Então eles comunicam a comissão. Pregoeiro que não pode. Ah, tá. Lembra que tem um pregoeiro? Não, E para ser um pregoeiro, pode. tem que ser um servidor público. Lá na lei do pregão. Eu acho que você nunca leu a lei de pregão. Já leu? O pregoeiro que não pode. Mas eu fiquei em dúvida nessa questão do... eu confundiria também. Eu fiquei em dúvida também. Porque eu fiquei pensando no pregoeiro. Por isso que eu chutaria na certo. Mas é difícil mesmo. Vamos para a próxima. Leilão é a modalidade de licitação para alienação de bens móveis ou de bens móveis. A gente já fez essa. Licitação, vamos lá. Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade concorrência. Por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecionar... O que você acha? Eu ia marcar errado. Não tem que ser um servidor? Fazer credenciamento para leiloeiro? Pensa aqui comigo. Acho que o credenciamento faz, mas eu tenho que reler. Tem tanto tempo que eu não leio essa lei do... Ele falou o seguinte, ele falou leiloeiro oficial, não foi? Sim, então já é nomeado. Pensa aqui comigo. Imagina que você vai contratar o Henrique e Juliano para cantar aqui em Rio Verde no aniversário da cidade. Você vai ligar para o Henrique e Juliano e falar assim, beleza, então vocês entram em contato comigo com esses documentos aqui que a gente vai credenciar vocês para ver se a gente escolhe vocês para cantar para nós. Não. Eu que estou indo atrás dele. É a administração pública que quer o serviço dele, né? A condição dele. É uma pessoa que... são cantores que já são reconhecidos pela crítica. Então, nesse caso, não. Por quê? Se é um leiloeiro oficial, se é alguém que já é conhecido pelo trabalho, eu vou fazer um credenciamento ainda com ele?
Mas ele já é um leiloeiro. Qual que é a minha dúvida ainda que eu tenho? Se eu estou precisando dele. Entende? Tipo, é um profissional reconhecido na área. Exemplo. Bom, se já é designado, não tem. Entendi. Ó, Lei 8666, deixa eu ver, ó, 2025, olha o que eu te falei, ó. Imaginei que ia vir. Prova de 2025, eles estão te perguntando da 8666. Tem base? Olha só. É porque a lei ainda está efetiva, ela ainda está funcionando. As duas leis estão funcionando. Acho que vai ter uma data lá que ela vai acabar, não lembro quanto que é. Mas as duas leis estão funcionando ao mesmo tempo. Os novos contratos vão para 14.133 de 21 e os antigos vão ficar ainda valendo até acabar, não sei quanto tempo lá, que eu não decorei essa data. Mas ainda tem as duas ao mesmo tempo, então elas podem aparecer. Por isso que eu te falei para decorar lá a questão da tomada de preço e de convite, que não funciona mais, não existe mais aquilo. A modalidade de convite, não vou entrar não. Não, deixa pra lá então essa. Valores assim de licitação não vai cair no edital de vocês, não vou confundir a cabeça. Guarda Municipal, Prefeitura de Porto Nacional, Tocantins. Em licitação da modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. O que você acha? Pregão, a gente responsável pela condução. Não, acho que Que vai ser responsável pela condução do certame? o pregão não é modalidade direta? Mesmo assim tem que ter pregoeiro? É assim, ó. É escolhido na administração pública o sujeito que ele vai Analisar. Concorda comigo que quando for ter o pregão, eu vou lançar o edital. Ó, pensa, imagina isso. Lançou o edital. Aí os caras, as empresas interessadas, vão todas lá no local no dia designado. Vamos colocar que deu 6 empresas, 6 representantes foram lá. Concorda que tem que ter alguém para receber esses documentos? Sim. E tem que ter alguém para abrir esses envelopes para ver qual que é o menor preço? Sim. Esse cara, qual que é o nome dele? Pregoeiro. Não vou errar mais. Eu sei isso aqui porque eu já fui em pregão. Eu fiz pregão em Santa Helena uma época. Que a gente mexia com umas fazendas, a gente vendia uns negócios lá para a prefeitura. E era chato. Mas era o que você falou, a lei de licitação, ela era muito maçante, muito chata de... Então acaba que a gente não pegava ela para estudar assim. Aí agora que mudou, que ela tá mais fácil de a gente compreender e tem, né, menos coisa para poder estudar. Mas antes ela era bem maçante. Não, era a lei do demônio. 666, 8666. A lei tudo do cão. Eu Tem que passo. estudar mais ela, tem que ler, tem. Nossa, Ainda bem que leio ela. para esse concurso eles não decidiram aprofundar. Porque se eles fossem aprofundar mesmo, eles podiam acabar com a nossa vida muito fácil. Antes da abertura do concurso, eu tinha feito uma inscrição de um curso para fazer um curso de licitação. Eu ia começar, mas aí eu peguei e tranquei para mim poder estudar de novo o concurso. Vai dar Achei certo. interessante. E te ajuda muito para muitas coisas, né? Até para trabalhar depois. Esses dias precisou de alguém lá no setor, né? Aí de compras. Aí eu falei, nossa, eu vou me dedicar, quem sabe, né? Mais pra frente, surge novamente, eu tenho que ter um pouco mais de conhecimento. Sim. É importante. Então, você acha que está correta, número 1? Tá. Se a 1 está correta, a gente já elimina pelo menos a B e elimina a D, né? D. Vamos ver se acha mais. O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio. Equipe de apoio. Será que está correto? Ele vai ter uma equipe de apoio? Não. O pregoeiro? Sim. Sim. E responderá individualmente pelos atos que praticar. Então, estou com a equipe de apoio. Aí o meu apoio decide pegar o computador e tacar na cabeça de algum outro lá porque não gosta do menino e o menino apareceu. Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Não. Não, ele que se vira pra lá.
salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Então parece que está correto, né? Parece. Os atos, eu falo parece porque até eu me engano. Às vezes eu olho assim, tá Não, parecendo mas que a questão de salvo quando induzido o erro pela atuação da equipe, né? Eu creio que funciona dessa forma. Uhum. Ele vai se responsabilizar pelo ato dele, salvo se ele for induzido, né? E será em equipe. Isso, eu É mais faço ele lógico, errar. né? Eu faço ele errar. Eu induzo ele ao erro. Eu sou o chefe, eu vou lá e... Os atos praticados em processo licitatório são públicos. São públicos? Sim, Ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei. acho que tá certo. Certo, né? Imagine que a gente está fazendo uma licitação para comprar 50 fuzis para o Estado do Rio de Janeiro para na outra semana fazer uma operação. Se essa informação vaza, não adiantou nada, né? Imagina que a Venezuela quer invadir o Brasil. Aí o presidente da República manda fabricar munição para a gente se preparar para uma possível retaliação à Venezuela que está querendo invadir a soberania nacional. Se isso aí vazar, acabou com o nosso elemento surpresa, né? Coração frustrado. Exatamente. Então, quando depender da segurança da sociedade do Estado, a gente não vai ter essa informação pública. Eu acho que é 1, 2, 3, hein? É a correta que ele quer? Acho que é 1, 2, 3. Certinho. IGEDUC, Prefeitura de Calumbi. No tocante às modalidades de contratação da administração pública, tem-se aquela que consiste no regime de contratação de obras e serviços de engenharia. Opa, engenharia é qual? Concorrência. Concorrência, em que o contrato é responsável por elaborar e desenvolver os projetos básicos do executivo, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens ou prestar serviços especiais e realizar montagem. Então, prestar serviços especiais. Continuamos na concorrência, né? Uhum. Teste, pré-operação e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. A modalidade de contratação citada acima é a contratação Concorrência. semi-integrada. Não sei nem o que é isso. Nunca nem vi. Não é concorrência. Não é a concorrência? Integrada. Não, deixa eu ver o edital. Vamos ver onde é que foi o erro. A questão fala em elaborar e desenvolver projetos básicos e executivo, o que é requisito de contratação integrada. Nem aparece para nós, porque a diferença nessa questão está em desenvolver o projeto básico e executivo. Então, requisito de contratação, só projeto básico. Essa eu não sabia. Vamos ver o nível da prova? Às vezes não é nossa prova. Tá. Engenheiro civil, concurso. Não era para nós. É bem mais aprofundado. Nós para ali nas modalidades. Mas estava certo. Para mim estava certo. Em relação à modalidade de licitação leilão, assinale a correta. O leilão deverá ser homologado assim que for concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor na forma definida em edital. O edital do leilão será fixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração e não poderá ser divulgado em outros meios. Não pode ser divulgado por outros meios? Pode. Hoje em dia, no mundo da internet, quem vai lá na porta da prefeitura ver o que está lá? Ninguém. O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial, mas não a servidor designado pela autoridade competente da administração. Será que não? O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial, mas não a servidor designado. Não pode, ué. Né? Também tô achando que essa aqui tá errada. Então. Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade leilão. A gente viu lá atrás que isso aqui estava errado, né? A gente acabou de resolver uma que falava exatamente que isso aqui estava errado. O leilão exigirá registro cadastral prévio. Não. Como é que faria isso, né? Vamos ver. Letra A, vamos ver. Correto. Questão de
Agente de orientação e fiscalização da Não, tô Coatrix. vendo você pôr nessa. Gente, eu nunca achava para que servia essa tesourinha aí, né? Ah, você não sabia, não? Não, porque eu tenho a assinatura, mas eu nunca. Agora que você tá aí marcando que eu observei. Tem como mudar isso aqui de cor. Você mete um negócio aí, isso aqui fica preto. Então, os recursos lá que dá pra fazer aqui até hoje, Não, nem porque é mexi bom direito. que a gente vai eliminando para não ficar. É, fica melhor pra ver, né? Hum, É que nem a gente faz na prova, a gente risca na prova, né? uhum, Quanto às modalidades de licitação, analise a alternativa correta. É permitida a criação de outras modalidades de licitação? não, A gente acabou de ver, a gente viu lá no esqueminha, né? Eu escrevi bem grande. Em algum momento vai aparecer perguntando para você se pode juntar duas modalidades para criar outra. não. Em licitação na modalidade leilão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Leilão pregoeiro? Não. Se for leilão é leiloeiro, né? Se for pregão, pregoeiro. Agora leilão pregoeiro? E vai marcar, muita gente vai marcar assim. O leilão será precedido de divulgação de edital em site oficial? Não, não tem site oficial. No caso. Eu vou deixar aqui porque Tem site eu, oficial. eu, eu não estou falando, não acho que tenha, mas o site da prefeitura talvez enquadre. Às vezes eles entram como oficial, né? Eu vou deixar aqui porque se eu não encontrar uma resposta melhor, vai ser essa meu chute, que ele quer a correta. O diálogo competitivo é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Não, Quais que são bens e serviços comuns? Qual que a gente usa? pregão. Pregão. E o diálogo competitivo a gente usa para quê? Ah, competitivo. Para outras modalidades. Não, esqueci. Diálogo competitivo a gente usa para desenvolver um produto que a gente precisa, que não existe no mercado. Então a gente está precisando desenvolver um programa para instalar lá no posto de saúde. Lembra que eu usei esse exemplo? Um programa que vai comunicar com o Ministério da Saúde que a gente não tem esse programa hoje. Então a gente vai fazer um diálogo competitivo, vamos fazer um chamamento público. As empresas que têm condições de desenvolver esse programa, algo que seja parecido ou que tenha uma alternativa, e aí a gente vai dizendo para elas, ó, a gente precisa que seja assim, ó, isso aqui não ficou bom E ainda, no tem que caso melhorar é isso. para desenvolver ou para adaptar, né? Adaptar, dar uma alternativa, desenvolver, Entende? como tem que solucionar o problema. Então eu posso ter esse diálogo com 2 ou 3 empresas, falando para elas o que eu quero, o que eu preciso, e vou avaliando qual que é melhor para nós, qual que melhor se adequa. Depois a gente escolhe o que é melhor para a administração, e aí esse é a modalidade de contratação pelo diálogo competitivo. É o diferente de todos. Então ficou errado quando ele fala que é bens e serviços comuns. Comuns é pregão. Cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Aí ele meteu concorrência no meio. Ele misturou 3 teorias aqui. É permitida a combinação de modalidades? Não. Então, tá vendo? Ó, tirando as mais loucas, ficou essa. Eu marcaria a mais marca essa aí. Marca essa Ah, aí. o que tá na... Peraí, fiquei em dúvida então. É permitida a criação de outras modalidades? Não. Né? Ah, não, né? Nós deixou nenhuma, não. Olha, então, se falar oficial, pode se enquadrar, então, o site da O prefeitura, site né? da prefeitura Porque pode onde ser eles considerado. divulgam todo o procedimento é no site da prefeitura. Sim, que é onde só ganha efetividade com a publicidade. Artigo 37. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ele só passa a valer depois da publicidade, os atos. Assinale a alternativa que apresenta a modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Concorrência. Tem como errar isso? Não. Mas Então, tem ó, hora que eles misturam e a gente confunde. a gente respondeu 11 questões, foi bem hoje. E aí, o que você achou, Jaqueline? Difícil? Não, não é difícil. É só ter atenção, né? Para poder separar. Você já conhecia as modalidades? Sim, eu já conhecia, mas tinha muito tempo que eu não
vi, então estava um pouco esquecida, mas eu vou dar uma lida novamente. Tá. Vou fazer questão, para A mim minha, poder aprimorar nisso aí. como são modalidades, a minha dica é anota esse esqueminha que a gente fez. Com esse Uhum. esqueminha você não erra com essas anotações, esses comentários que eu falei. Com esse esqueminha tu não erra. Se precisar ver o vídeo, ver de novo. E faça muita questão. Se vier licitação, modalidade, e na minha opinião pelo menos uma questão vai vir, não tem como errar. Porque é muito fácil. Não pode misturar. São 5, né? São 5 modalidades. E elas não são muito diferentes uma da outra, não tem como confundir. A única que dá um arranhãozinho é pregão e concorrência, porque começa Isso, é falando. pregão e concorrência, que é onde eu fico em dúvida. Vai tentar te confundir o que é leiloeiro com pregoeiro, mas você não vai sofrer com isso, não. Dá pra sair. Não. Uhum. Beleza? Quer falar alguma coisa? Perguntar? Eu queria ver, porque eu acho que eu não, o cronograma depois você puder me passar. Eu não sei Posso. se você vai determinar ou durante Já a semana deveria ter como que vai feito, né? ser. Porque como eu não estava, eu não sei se você já se organizou. Só para A mim me organizar em gente, questão. a gente tinha passado da primeira semana e acabou que ficou pra segunda. Só que assim, essas últimas 2 semanas minha vida foi uma loucura, né? Uma corrida doida. Mas eu vou fazer outro e vou mandar amanhã, sábado. Só que amanhã eu vou acordar cedinho, vou fazer um monte de coisa e vou fazer e vou mandar para vocês. E mais do que isso, Jaqueline, veja os materiais antigos que eu mandei, né? Ah, Aqui sim, eu já estou assistindo já e fazendo anotação. vai te ajudar Nossa, esse muito. dia está muito corrido, difícil demais. Eu Mas eu sei. tô conseguindo pôr em andamento aí, porque ó, semana que vem vai ter um feriadinho bom, Graças a Deus, né? acelerar aí, né? O tempo perdido, vai dar certo. É Amanhã isso. não vai ter aula não, né? Vai sim, ué. Amanhã tem Vamos fazer à noite. à Se noite. vocês quiserem, se vocês não quiserem, eu faço gravado e deixo pra Não, vocês eu por depois. mim tô tranquila. É porque eu queria Só, terminar essa parte logo de lei, acabar com isso logo, a gente ficar só em matemática. não, então, fechou. Por Beleza? mim, tudo bem. Uhum. Com Deus. Certinho, com Deus também. Tchau.